Assim diz a palavra do nosso Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na umidade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do nosso Deus. Santo Deus, tua palavra foi lida e será exposta aqui essa noite. O que nós te clamamos, Deus, é que o Senhor nos ajude a compreender, a ter o discernimento necessário para compreender as tuas sagradas escrituras, que o teu Santo Espírito habite em nossos corações, nos dando entendimento da tua palavra, de modo que também possamos aplicá-las em nossas vidas no cotidiano. Assim nós pedimos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, um pastor em 2019, no Oriente Médio, um lugar onde o Evangelho não pode ser propagado de uma maneira tão simples, sem perseguição. Este pastor acabou sendo preso pela sua fé em Cristo Jesus. E ele escreveu uma carta à sua esposa. E nessa carta ele dizia, um trecho da carta, ele disse: Deus ainda é o Salvador dos fracos, o refúgio dos humildes, e não deixará de cumprir suas promessas. Mesmo na prisão, este cântico de Maria fazia eco no coração daquele homem, assim como deve fazer eco nos nossos corações. Quando você se lembrar desse cântico, você vai sentir, sim, sempre uma paz, sempre uma alegria, porque toda vez que o seu coração te lembra do que é louvar a Deus e entregar a sua vida em verdadeiro louvor a esse Deus, não há mais motivos para tristeza, e só há motivos para felicidade, porque o nosso Deus de fato é grande. Então, em meio ao sofrimento, nós podemos nos lembrar do Deus que favorece o pobre e o humilde. Magnificat é um dos cânticos aqui do Lucas, e nós vamos seguir em uma série de cânticos, onde nós vamos ver o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, e também outros cânticos que tem aqui no Evangelho de Lucas. De fato, nós temos muitos cânticos belíssimos que nós podemos, inclusive, reproduzi-los. Esses cânticos, esse Magnificat significa engrandecer, magnificar ao nome do nosso Deus. É isso que ela diz até mesmo no primeiro verso. A minha alma engrandece ao Senhor. Em outras palavras, talvez, a minha alma magnifica ao nome do nosso Deus. Existe uma comparação aqui entre o Magnificat e também o cântico de Ana, que tem lá em Samuel. E se você ver, de fato, tem muita coisa em comum. Mas o cântico de Maria é totalmente único. E veja, eu quero que você tome muito cuidado. Você não entrou na igreja errada, nós somos ainda igreja evangélica presbiteriana. Nós não cremos na veneração de Maria. Mas isso não quer dizer que a Maria também não esteja na Bíblia. E que sim, deve ser pregado o Evangelho onde ela também está nas Sagradas Escrituras. Por vezes, infelizmente, o crente, para fugir de um conceito católico ou uma igreja católica, acaba esquecendo todas as coisas que a Bíblia nos diz sobre isso. Só que nós perdemos muito. Nós perdemos muito, e este cântico é um deles. Maria foi uma mulher escolhida pelo próprio Deus para carregar Jesus Cristo em seu ventre. Será que é qualquer mulher? Será que ela não é favorecida? Ela é muito, muito favorecida de fato. E nós podemos aprender muito com este cântico.
Portanto, o tema dessa noite é engrandeça ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. E, em primeiro lugar, engrandeça ao Senhor porque Ele é Salvador. E é isso que ela vai tratar aqui neste cântico do versículo 46 e 47. Versículo 46 diz o seguinte: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Talvez se remetendo ao Salmo de número 103, versículo 1, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aqui, esse verbo, traduzido como engrandece, implica magnificar, exaltar. É um presente aqui, de fato, divino de Deus. Nós precisamos não engrandecer ao nome de Deus como se Ele precisasse ficar maior, mas reconhecer que o nome dele é grande. Esse é o sentido. Não é você tentar fazer o nome de Deus maior, porque isso é impossível, mas é você entender o nome que Deus tem e o poder que Ele tem. Isso Maria estava dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Isso é algo involuntário. É como um louvor voluntário. Isso é tão maravilhoso. Imagina só. É como um noivo que está vendo a sua noiva prestes a entrar à igreja, e ele louva a sua noiva, e ele diz: nossa, que maravilha! Ou como um poeta que termina de escrever o seu poema e louva e diz: que poema! E é assim quando nós olhamos para as coisas criadas do nosso Deus, e nós dizemos: que criação! Que autoria! Que Deus maravilhoso! E nós engrandecemos o nome dele porque é grande mesmo. É isso que Maria está dizendo: a minha alma engrandece esse Deus tão grande. E eu louvo esse Deus. É isso que Maria está trazendo no início desse cântico. E aqui significa, esse verbo está em uma ação contínua. Isso quer dizer que este engrandecer, este magnificar, esta adoração e exaltação não foi só lá no passado, mas ela precisa ser contínua em nossas vidas. Não adianta você dizer: não, eu já exaltei. Talvez como filho que você manda escovar os dentes: não, mas eu já escovei semana passada. Não, mas você tem que escovar todos os dias. Mas todo dia? Todo dia, após as refeições, mais de uma vez por dia, mais de uma vez por dia. E é assim também que Deus quer a nossa adoração. Será que Deus faz milagres em nossas vidas uma vez por dia? Quantas livrações nós temos, quantos livramentos nós temos por dia? Quantas bênçãos o Senhor te dá por dia? Quantas vezes você respira por dia? Quantas vezes você se alimenta por dia? Você entende que o engrandecimento do nome do nosso Deus, o louvor ao nome do nosso Deus, tem que ser contínuo, o tempo todo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. E, meus irmãos, esse louvor precisa ser de fato completo. Veja, se você não louva ao nosso Deus na sua casa, se você não louva ao nosso Deus no seu trabalho, se você não louva ao nosso Deus quando você sai em qualquer outros lugares, na sociedade, na escola ou qualquer outro lugar, veja, não vem louvar ao nosso Deus aqui na igreja. Também não venha aqui louvar na igreja. Porque se a sua vida não é uma vida de louvor, o seu louvor aqui é falso. Se a sua vida não é uma vida de adoração, a sua adoração é vã aqui. Este não é um local sagrado. Não é somente aqui que você vai ter contato com Deus. Deus não está somente neste lugar. Deus está também na sua casa, quando você maltrata a sua família. Deus também está no seu relacionamento quando você é impaciente. Deus também está com você na criação dos seus filhos, no seu respeito para com seus pais, no seu respeito para com o seu trabalho e tantas outras coisas que você faz durante o dia. Deus está em todos esses lugares. Mas por vezes nos comportamos como se Deus não estivesse em nenhum desses lugares e nós estivéssemos imunes. Mas aí nos achegamos à igreja, levantamos os braços e adoramos. Ah, meu Deus, como eu te amo. E esse louvor é um louvor falso e Deus não aceita. E cuidado com esse tipo de louvor. Porque o nosso Deus não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno. É um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus consciente e é um Deus presente em todos os aspectos da sua vida. Não dá para fugir desse Deus. Você entende a dinâmica entre a adoração de um Deus que te dá tudo o que você tem. E é belíssimo.
mas também esse mesmo Deus que não aceita qualquer tipo de adoração. Portanto, louve a Deus verdadeiramente. Quando você estiver aqui na igreja, lembre-se, no momento do louvor não é uma apresentação. Não são cantores se apresentando para o público. São adoradores influenciando e conduzindo a igreja a adorar junto com eles para a honra e glória do nosso Deus, para engrandecer ao nome do nosso Deus. Se não for assim, não é adoração. É um show. Não tem nada de errado com show, mas a igreja não é lugar de show. Igreja é local de adoração. Mas ela continua no versículo 47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E aqui a gente tem um paralelismo. Na poesia hebraica, é como se Maria estivesse escrevendo aqui um salmo. E aqui, o versículo 1 e o versículo 2 dizem exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes para enfatizar o sentimento do autor. E aqui ela diz, no versículo 46, então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E no 47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria aqui está se referindo a Deus como Salvador pessoal, aquele que aponta para uma eleição soberana da parte do Senhor. Deus escolhe quem vai salvar, Deus tem os seus eleitos. É isso aqui Maria está tratando, ela está dizendo que Deus é o Salvador dela. E ela não tem dúvidas disso. Mas isso é muito interessante, porque nos mostra que Maria também estava na mesma condição que a carta aos Efésios aponta, morta nos seus delitos e pecados. Maria também precisava de salvação. Maria também precisava ter os seus pecados redimidos pelo Salvador. Maria também precisava de redenção daquele que estava no seu ventre. Maria precisava louvar a Deus, porque Maria também era súdita desse Deus, desse rei. Aquele que estava sendo gerado no ventre de Maria era de fato o Salvador. E a Maria se alegrou muito neste Salvador. E aqui esse se alegrou sublinha a ideia de que Maria tem um tratamento muito pessoal e alegre com esse Salvador. É como alguém que realmente entendeu. Quem está no meu ventre está vindo para salvar, e esse é o motivo da minha alegria, e eu estou muito feliz por isso. Eu estou feliz não porque eu sou a portadora disso. Isso é muita honra e muita responsabilidade, é claro, mas não é só esse o motivo da minha felicidade. A minha felicidade é porque eu sou uma das primeiras a saber que o Messias está a caminho. O Messias veio e a escuridão já está indo embora. O Messias veio e há esperança para nós. É isso que Maria estava tendo no coração, assim como José também, quando entendeu que aquele menino era o Messias, assim como os apóstolos, assim como os pais da igreja, assim como eu e você, quando Deus nos resgatou, nós só podemos louvar esse Deus. O ponto culminante desta passagem é que a salvação é feita por meio de Jesus Cristo e nenhum outro meio. A salvação é por meio de Jesus Cristo. E nós podemos crer nesse Senhor Jesus Cristo e obtemos assim a salvação de modo que não percamos. Veja, não tenha medo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não terá com o que se preocupar. Ah, Marcos, então tá bom. Então quer dizer que se eu fui salvo, então eu não tenho mais o que temer. Não tenho o que temer. Então quer dizer que eu posso parar de vir à igreja, eu posso fazer tudo de errado, eu posso trair, posso enganar, posso mentir, posso fazer o que eu quiser. Afinal, eu já sou salvo, eu não vou perder minha salvação. E esse me parece o pensamento de alguém que realmente nunca foi salvo. Só pensaria tais coisas as pessoas cuja mente não está em Cristo. E aí é hora de você começar a pensar, será que eu realmente sou salvo? Quem é salvo realmente é salvo para sempre, mas esse tipo de pensamento não é o pensamento de alguém que teve o coração regenerado por Deus. Não é o tipo de pensamento de alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Portanto, vamos aprender, meus irmãos, a cultivar uma vida de louvor vivo ao nosso Deus. Isso quer dizer que você precisa louvar a Deus em todos os momentos. Quando você estiver fazendo comida para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa,
Louve ao Senhor. Louve ao Senhor pela sua família, louve ao Senhor pela sua vida, louve ao Senhor pelos seus relacionamentos, louve ao Senhor em cada momento da sua vida. Louve ao Senhor quando você ver algo acontecendo que é bom, mas também louve ao Senhor quando você ver algo acontecendo que é ruim. Porque nem sempre as coisas vão ser boas. Por vezes a vida vai te colocar de joelho, é verdade. Mas ainda louve ao Senhor, porque o Deus não muda. O nosso Deus, mesmo na nossa fraqueza, nos dá força. É isso que a palavra de Deus nos diz. Portanto, louvemos ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? A sua vida tem sido uma vida de louvor a esse Deus? Você tem louvado ao Senhor na sua família, na sua casa? Grande fracasso espera para aquelas famílias onde Deus não é louvado no centro do seu lar. Grande fracasso. Deus precisa ser louvado em todo lugar. Maria entendeu isso. E ela engrandeceu ao Senhor, porque Ele é Salvador. E em segundo lugar, porque Ele é misericordioso. Versículo 48 diz assim: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E aqui, meus irmãos, ela está certíssima. Bem-aventurada esta mulher que foi escolhida por Deus para carregar assim em seu ventre o menino Jesus. Bem-aventurada Maria e José, que foi a primeira família que teve Jesus como centro do seu lar. Bem-aventurada essa mulher que foi escolhida dentre tantas outras. De fato, aqui ela coloca ainda mais um termo, porque contemplou na humildade da sua serva. Essa palavra serva, aqui é como se fosse de fato um eufemismo, é uma palavra muito mais dura do que isso. Não seria serva, mas a palavra aqui no grego seria escrava. E escravo mesmo, escravo que trabalha sem nenhum direito, escravo que trabalha simplesmente porque tem que trabalhar, escravo, não servo, escravo. E talvez, se nós fôssemos levar ao pé da letra e entendêssemos o quão bom é ser escravo de Deus, nós cantaríamos aquela música, não existe nada melhor do que ser escravo de Deus, até porque a Bíblia trata muito mais vezes nós como escravos de Deus do que como amigos de Deus. Sim, somos escravos de Deus, e se você ainda tem dificuldade com essa nomenclatura, você precisa aprender um pouco mais do que é ser escravo de um Senhor tão maravilhoso. Sabe por quê? Todos nós somos escravos. Ou somos escravos de Deus, ou somos escravos do mundo. Essa é a única lógica. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do mundo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo das drogas. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do dinheiro. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do sexo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de televisões, de mídias, de tantas outras coisas, de vícios que te afastam de Deus. A grande verdade é que se você não for escravo de Deus, não se submeter a este Deus que é tão poderoso, você nunca vai poder se livrar dessas outras coisas, porque elas sempre vão aprisionar você. Portanto, ser escravo de Deus é a melhor coisa. É o que todo mundo almeja, é o que nós almejamos. Quero ser sim escravo de Deus. Porque se eu sou escravo de Deus, eu não sou escravo de mais nada. Se eu sou escravo de Deus, eu tenho um Senhor que sempre vai querer o meu bem e que todas as coisas, todos os seus planos vão cooperar para o meu bem. Versículo 49, ela diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. Aqui como mais um louvor, o poderoso me fez grandes coisas. Maria está tão agradecida por aquilo que está acontecendo. Amados irmãos, por vezes nós nos esquecemos de sermos gratos a esse Deus. Nos esquecemos de como agradecer a esse Deus. Maria está nos lembrando, devemos agradecer a esse Deus. Devemos adorar a esse Deus. Maria, ela está trazendo aqui uma verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. No versículo 50, diz, a sua misericórdia vai de geração em geração
sobre o que os temem. Mais uma vez, buscando lá no Salmo 103, versículo 17, que diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aqui o uso repetitivo da geração está reforçando a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Veja, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E a cada manhã nós podemos nos lembrar quem é esse Deus e o que Ele fez por nós. Só um parênteses. A diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é aquilo que você merecia, mas Deus não te deu. Então misericórdia é aquilo que você, pecador, merecia, mas Deus não te deu. Ou seja, você merecia padecer pelo seu pecado. Você merecia morrer pelo seu pecado. Você não merecia a salvação. Você merecia a morte, a destruição. Mas Deus, pela sua misericórdia, não te deu aquilo que você merecia. Agora, a graça é aquilo que você não merece, mas Deus te dá mesmo assim. Você não merecia a salvação, mas Ele te deu. Você não merecia um emprego bom, mas Ele te deu. Você não merecia uma família boa, mas Ele te deu. Você não merecia se achegar aqui na igreja em comunhão dos santos, mas Ele te deu. Você não merecia a comunhão, a santa ceia, mas tudo isso Deus nos deu por graça. Olha que maravilha saber que a misericórdia de Deus se estende por aqueles que temem ao Senhor. E se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nós temos um motivo para evangelizar. A cada manhã nós temos mais uma razão para dizer o motivo pelo qual nós louvamos a Deus. Acorde pela manhã com um sorriso no rosto e diga: mais um dia, o Salvador me deu mais uma manhã. O Salvador me deu mais um dia na presença dEle e eu vou louvá-lo por isso. Olhe para o lado, veja a sua família e diz: mais um dia. O Salvador me deu a minha família, estão todos aqui. Mais um dia eu estou de pé. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mais um dia eu estou aqui, porque as misericórdias de Deus aqui foram renovadas. E aqui as misericórdias de Deus são mencionadas no Magnificat. E plenamente preservadas na encarnação de Cristo, na vida e na morte e na ressurreição de Jesus. Deus não apenas olhou para Maria, mas também para toda a humanidade no seu estado perverso. E teve misericórdia desse povo enviando o seu Filho amado para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Reconheça, meus irmãos, a soberania de Deus e as misericórdias de Deus na sua vida. Reconheça o que Ele tem feito e o que você merecia e o que Ele não te deu, para que você não perecesse. Por vezes nós perdemos tanto tempo com coisas tão banais, tão pequenas, e nós nos esquecemos que o nosso Salvador morreu pelos nossos pecados. Isso é real. Isso não é uma história. Isso não é fictício. Mas por vezes nós nos comportamos como se isso não fosse real. Como você pode estender a misericórdia de Deus na sua vida? Você tem perdoado o seu irmão? Você tem perdoado aqueles que te ofendem? Aqueles que te maltratam? Você tem perdoado a sua família? Por vezes somos muito bons em perdoar aqueles que estão à nossa volta na igreja, mas péssimos a perdoar aqueles que estão nos nossos laços sanguíneos. Você tem perdoado a sua família? Você tem perdoado a si mesmo? Por vezes carregamos culpas, sentimentos, tristezas que não competem a nós. Devemos entregá-las no altar. Engrandeça ao Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso. Versículo 51 diz: agiu com seu braço valorosamente, despediu os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E aqui, mais uma vez, mostrando o braço forte do Senhor. Todas as vezes que mostra aqui braço forte do Senhor, é claro, está usando uma linguagem simbólica. Porque o Senhor pode ter o braço se Ele quiser, mas não é sobre isso que está dizendo. Braço do Senhor refere-se à força do Senhor.
refere-se ao poder do Senhor, ao agir do Senhor. É como se fosse no braço do Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa. Então aqui todas as vezes que você ver braço do Senhor, é referente à força deste Deus. E aqui diz, agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Quem estava hoje pela manhã ouviu o sermão em Obadias e viu como o povo de Edom é orgulhoso. E como por vezes nós também podemos ser orgulhosos em nossos pensamentos, em nosso orgulho, em nossa soberba. A grande verdade é que o orgulho, frequentemente condenado nas Escrituras, é a raiz do pecado. É a raiz de muitos pecados. E aqui os soberbos são aqueles que não confiam no Senhor e preferem confiar em si mesmos. E preferem confiar nos seus bens, nas suas coisas. E veja o que acontece com essas pessoas no versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus, em seu poder, intervém na história, exaltando os humildes e derrubando os poderosos. Isso acontece repetidas vezes na Bíblia. Repetidas vezes na Bíblia. Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. E ela continua aqui no versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Aqui Deus derruba os poderosos, exalta os humildes, antecipando aqui os valores do reino. Os menores serão grandes no reino de Deus. Aquele que serve será grande no reino de Deus. Jesus nos ensina isso. Aqueles que são humilhados poderão ser exaltados por Deus. Por vezes nós pensamos em humilhação como algo tão grande, mas às vezes nas coisas pequenas também devemos ser humilhados. Às vezes quando você pede desculpas por uma coisa que você não fez, mas para o amor do seu irmão com pouca fé, você está se humilhando e abençoando ao mesmo tempo aquele irmão. Veja o que a palavra diz aqui, é que Deus também beneficia o povo pobre e o povo humilde. Financeiramente também. É claro, está sendo bem difundido em várias igrejas por aí a teologia da prosperidade, onde você pode dar o que você pensar para Deus e Deus vai te dar em dobro. Eu mesmo já fui em uma igreja que ao chegar lá, o pessoal passava com maquininha de cartão de crédito e falava, faça o limite do seu cartão de crédito aqui. E Deus vai pagar a fatura e vai te dar 3 vezes mais. As pessoas faziam fila para poder passar a maquininha no cartão de crédito ali. Não é essa prosperidade que Deus promete a nós. Mas é claro que Deus também tem poder de reverter situações econômicas escandalosas. Deus tem um prazer muito grande em fazer aquela pessoa pobre sem nenhuma condição começar a ter condição e ter a sua vida totalmente transformada. Deus tem muito prazer em ver aquela pessoa que estava sofrendo não sofrer mais. Aquela pessoa que estava entregue aos vícios, se desvinculando dos vícios e tendo uma nova vida com Deus. Deus tem prazer em ver aquela família que estava destruída, arruinada, agora voltando à alegria e comunhão no lar, os filhos sentando à roda da sua mesa, porque Deus tem prazer na restauração do seu povo. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Deus tem prazer em exaltar os humildes. Não há mal nenhum nós clamarmos ao Senhor pedindo uma situação melhor. Não há mal nenhum uma mãe dobrar os joelhos pedindo que Deus cuide da sua família. Não há mal nenhum um homem dobrar os seus joelhos desesperado pedindo que Deus cuide da sua vida. Por vezes todos nós estamos em situações difíceis, mas nós podemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Esta é a exaltação que Maria está fazendo. Deus é poderoso, Ele nos salva. Cristo é a manifestação suprema do poder de Deus. Cristo é o braço forte de Deus que desceu do céu no mundo. Cristo é aquele que derrotou os poderes do pecado, derrotou a morte, derrotou Satanás. É Cristo. Ele é grande, Ele é exaltado entre as nações, Ele é poderoso, Ele venceu todas as coisas para nos salvar.
Cristo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós podemos crer que com Ele podemos também vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele exaltou os humildes. Ele satisfez plenamente os famintos pela justiça. Ele é o Rei que trouxe o reino, onde os valores divinos são invertidos em relação ao mundo. Cristo veio para virar o mundo de cabeça para baixo e Ele fez. Toda a sociedade nunca mais foi igual. Roma nunca mais foi igual. A Ásia nunca mais foi igual. Todos os continentes nunca mais foram iguais, desde que Cristo pisou nessa terra. Cristo é a essência desse mundo, é o braço forte de Deus, é a essência do ser do Senhor. Confie no poder de Deus em meio à luta, em meio às batalhas. Assim como Deus derruba os poderosos da terra, Ele também poderá derrubar os problemas que você está passando. Confie em Deus, e o mais Ele fará. Pare de tentar lutar sozinho, irmão. Pare de tentar lutar sozinha, minha irmã. Essa batalha não é só sua. Coloque Deus na batalha. Entenda que você tem um Pai tão poderoso que pode resolver os seus problemas, mas para de tentar resolver sozinho. Não vai dar certo, não tem dado certo, nunca deu certo. Por que você acha que agora vai dar? Confie em Deus e o mais Ele fará. Engrandeça ao Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso, e em quarto e último lugar, porque Ele é fiel. Versículo 54 diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Aqui a misericórdia de Deus é a expressão prática da sua fidelidade. Ele não se esquece do pacto que fez, mesmo diante de uma infidelidade humana. Isso quer dizer que Deus, Ele é fiel a ponto de se lembrar da aliança que Ele mesmo fez, mesmo que você tenha quebrado essa aliança. Olha o que Ele diz: a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Não é como se Deus tivesse esquecido da sua misericórdia. Não é como se Deus estivesse esquecido da sua aliança. Mas é como se Deus estivesse dizendo aqui: eu me lembro constantemente e renovo a minha aliança, mesmo vocês sendo infiéis. Existem alguns caminhos para a separação de um casamento mediante a Bíblia. Uma delas é a morte. Então, um dos cônjuges morreu, houve a separação. Outra é o abandono. Um dos cônjuges abandonou um ao outro e houve a separação. E o terceiro é a traição, que também a Bíblia permite a separação. Nós fizemos os três com Deus. Nós abandonamos a Deus. Nós traímos a Deus. E por vezes nós consideramos Deus como morto em nossas escolhas e em nossas vidas. Nós quebramos a aliança que temos com Deus de várias formas possíveis. E Deus poderia cancelar essa aliança de quando Ele bem quisesse, mas essa aliança, por misericórdia de nós, essa aliança não depende de nós. Essa aliança não depende da nossa vontade ou do que nós fazemos. Graças ao Senhor. Porque se dependesse de nós, essa aliança já teria sido desfeita. Se dependesse de nós, já estaríamos então padecendo do inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele lembra da aliança que Ele faz a si mesmo. Ele é fiel a si mesmo. E assim, nós temos o favor de Deus. Versículo 55 vai lembrar de onde vem essa aliança. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aqui a promessa feita a Abraão: todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. Isso foi cumprido em Cristo. Por meio de Cristo, todos nós somos então chamados filhos de Abraão. E se nós lembrarmos das promessas de Deus, a sua geração, a sua descendência, Abraão, será tão incontável como as estrelas do céu. Veja, se todos nós somos filhos de Abraão, adotados por Deus, imagina quantos cristãos já existiram. Imagina quantos cristãos existem e ainda vão existir.
Será que você pode contar? Será que algum órgão governamental pode contar quantos cristãos já existiram, existem e ainda vai existir? Será que alguma inteligência artificial pode contar? Não, é incontável. Isso quer dizer que a palavra de Deus se cumpriu e tem se cumprido. E sabe outras palavras que vêm se cumprindo? Porque Deus, junto com essa promessa, também prometeu um novo céu e uma nova terra para habitarmos. E por meio desse novo céu e nova terra, nós ansiamos algo que é muito maior do que essa vida. E por vezes nós estamos tão presos nesta realidade, que comemoramos milagres de Deus como se fossem a única coisa na nossa vida. Imagina só, aquela mulher que sangrava 12 anos, quando foi curada. A coisa mais importante para ela não foi a cura, a coisa mais importante para ela foi: filha, a tua fé te salvou. E isso é a coisa mais importante que nós devemos ter em mente. A salvação em Cristo Jesus é infinitamente maior e melhor do que qualquer cura aqui na terra, do que qualquer dinheiro que você possa ganhar, do que qualquer conquista que você consiga. A salvação em Cristo Jesus, ela é eterna. Nós não somos eternos. Meu irmão, nós não sabemos que dia nós vamos partir desse mundo. Não sabemos, não tem idade para isso. Pode ter 90 anos, pode ter 70, 60, 50, 30, 20, 10 anos, 1 ano. Não tem idade para quando a morte chama. Quando Deus diz que acabou, acabou. Hoje pode ser a sua véspera. E o que você tem feito com a sua vida? As coisas que você tem plantado são planos eternos? Ou você tem plantado coisas superficiais? Você tem corrido atrás do quê? De coisas eternas ou de coisas aqui terrenas? Tem sido difícil ter um relacionamento com Deus? Você tem tentado? Tem tentado mesmo? É como eu disse, não adianta louvar a Deus aqui na igreja se você não faz no seu dia a dia. Confie na fidelidade de Deus a si mesmo, mesmo em tempos de incerteza. Confie que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você sonha. Confia que o Senhor, Ele pode te dar a esperança e Ele já te deu a esperança por meio de Cristo Jesus. É claro, Deus nos salvou, Deus nos libertou dos nossos pecados, mas Ele também abriu um caminho para o novo céu e nova terra, e isso é muito importante. Por vezes nós focamos tanto no perdão dos nossos pecados, nós nos esquecemos do que vem depois. Você está pronto? Está pronto para a vida depois dessa? Está pronto para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo? A nossa oração tem que ser, continuamente, Senhor Jesus Cristo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Não importa, eu quero me encontrar com o Senhor. Para concluir, amados irmãos, nós vimos nesse sermão como o cântico de Maria, o Magnificat, nos chama a engrandecer ao nome do Altíssimo, porque Ele é Salvador, misericordioso, poderoso e fiel. Não basta apenas admirarmos ao nosso Deus, nós precisamos aplicar essas verdades em nossas vidas de modo que isso transforme a forma como nós vamos viver. A pergunta é: você tem vivido de modo que engrandece o nome do Senhor? A sua vida é uma vida modelo de alguém que de fato entendeu quem é Jesus? Que tristeza é quando alguém diz assim: ah, fulano é da sua igreja? Rapaz, eu imaginava que ele nem crente era. Ele fala cada coisa. Ele faz cada coisa. Ele negocia com tais pessoas. Eu nem sabia que ele era cristão. Se ele é cristão da sua igreja, eu nunca quero pisar na sua igreja. Deus me livre de pisar na sua igreja. Como você tem se comportado mediante a sociedade? Você tem confiado no poder de Deus e entregado nele a sua vida? Você tem testemunhado a fidelidade do Senhor, mostrando ao mundo que Deus é digno da nossa adoração? Este é o momento de você entregar a sua vida a Deus. O mundo está ficando vazio, o mundo está ficando superficial, mas Deus nos chama a algo profundo, algo intenso, algo verdadeiro.
A minha alma engrandece ao Senhor. Nossa alma precisa engrandecer e louvar aquele que é digno, o único digno de ser louvado. Volte-se para Ele hoje, não amanhã, hoje. Não importa quanto tempo você tem de igreja, meu irmão. Volte-se para Jesus. Volte a entender que Ele te chamou e Ele continua chamando. Que o Magnificat não seja apenas um cântico de Maria, mas também seja o cântico da nossa alma, todos os dias, até que Ele venha. Vamos orar.